Pô, tá gravando, né? Fala, turma. Espero que estejam todos bem. Hoje nós iremos tratar sobre sociedade anônima, mais uma sociedade em espécie da matéria sociedades, né? A revisão passada eu falei um pouco sobre o direito societário em geral e expliquei sobre algumas sociedades, né? Como a sociedade em comum, sociedade em conta de participação, a sociedade limitada, que é a mais importante, a que mais tem, né? No nosso país, e hoje nós vamos tratar sobre sociedade anônima, tá? É... Gente, quando se pensa em sociedade anônima, nós devemos pensar em grandes empresas, grandes companhias, né? E existe uma lei, a lei da SA, né? Lei da Sociedade Anônima, a Lei 6.404 de 1976, que vai regular todo o ordenamento, né? Como deve se reger uma sociedade anônima, essas grandes empresas do nosso país. Então, quando se tratar de sociedade anônima, não pensem nem em empresa de médio porte, sim de grandes companhias, de empresas gigantescas, tá? Como, por exemplo, a Itaú, TIM, Vivo, essas grandes empresas gigantescas, né? Que tem no final da nomenclatura ali a sigla SA. Bom, como nós tratamos da classificação das sociedades, né, que tem a sociedade de pessoas, tem a sociedade de capital, a sociedade anônima ela é caracterizada como uma sociedade de capital, ou seja, não importa a figura do sócio. Então, para a sociedade anônima, não é importante quem são os sócios. Então, as ações, a compra e venda de ações, ela é exercida de maneira livre, diferente, por exemplo, da sociedade limitada, que é caracterizada como uma sociedade de pessoa. Então, a figura do sócio para a sociedade limitada é importante. Quem é o sócio? Quem é a pessoa que está exercendo a atividade empresarial junto, né? Então, para a sociedade limitada é importante. Já quando se fala em sociedade anônima, a circulação de ações, a venda, a compra, é realizada de maneira livre. Então, o que realmente importa na sociedade anônima, que é uma sociedade de capital, é o aporte financeiro, o investimento que aquele sócio, que aquele acionista está fazendo na sociedade, e não a figura, quem é a pessoa. Portanto, a circulação das ações ocorre de maneira livre, razão pela qual a sociedade anônima é considerada uma empresa de sociedade, uma sociedade de capital e não uma sociedade de pessoas, tá? Outra diferença aqui é que nas sociedades limitadas, o capital social ele é dividido em cotas, tá? Já na sociedade anônima, o capital social ele é dividido por ações. Então, a compra e venda de ações, a integralização de ações e não de cotas, como na sociedade limitada. Agora, quando a gente fala de responsabilidade, né? Gente, só deixa eu ver aqui se tá. Deixa eu ver se tá realmente na tela onde era para estar. Ah, tá sim. Bom, voltando, quando se fala da responsabilidade, né? Como é a responsabilidade dos sócios na sociedade anônima? Os sócios eles têm responsabilidade limitada, tá? Até mais limitada do que na sociedade limitada propriamente dita, tá? Porque na sociedade limitada ele ainda é responsável pelo capital social ainda não integralizado, como nós vimos na revisão passada. Agora, na sociedade anônima, é limitada mesmo, porque ele não é o acionista, quem compra a ação, ele não é responsável solidariamente aos demais acionistas pelo capital social não integralizado. Tá? Outra diferença aqui da sociedade anônima para a sociedade limitada. A sociedade limitada ela é instituída por meio de um contrato social. Já a sociedade anônima ela é instituída por meio de um estatuto social. Portanto, ela é estatutária e não contratual. Tá? Quando se fala na denominação, qual pode ser o nome na sociedade anônima? Bom, como, em regra, a sociedade anônima ela é instituída por diversos sócios que compram ações, incontáveis sócios, né? É impossível que um nome, a denominação de uma sociedade anônima, seja na modalidade firma, como na sociedade limitada, que pode ser o nome de um dos sócios. Por exemplo, o meu nome é Pedro, seria Pedro Vieira Limitada.
Na sociedade anônima, isso é inviável, é proibido a modalidade firma. Portanto, só poderá ser a modalidade de denominação, que é uma fantasia, né, como, por exemplo, o Banco Itaú S.A., ou até o CNPJ, né? Pode ser também, mas é mais comum a modalidade de denominação. Utiliza-se, portanto, um nome fantasia, né, como nomenclatura de uma sociedade anônima, tá? Será que tá passando aqui, gente? Bom, acho que tá. Na sociedade anônima, ela existe duas classificações que na sociedade anônima. A sociedade anônima ela pode ser uma sociedade anônima aberta ou pode ser uma sociedade anônima fechada. Qual é a diferença entre a aberta e da fechada? A sociedade anônima aberta, ela negocia os seus valores mobiliários, em regra, das ações, no mercado de capitais. Portanto, a negociação, a compra e venda de ações de uma sociedade anônima aberta, ela pode ser realizada por meio do mercado de capitais, ou seja, na bolsa de valores. Pode ter na bolsa de valores uma ação daquela sociedade anônima. Caso haja essa livre compra e venda, né, de valores mobiliários no mercado de capitais, a sociedade anônima será aberta. Agora, caso as ações dessa sociedade anônima não sejam negociadas no mercado de capital, ela será considerada uma sociedade anônima fechada. Portanto, ela é classificada de duas maneiras, como aberta e fechada. E o que diferencia a sociedade anônima aberta da fechada é o fato dela negociar ou não os seus valores mobiliários no mercado de capital. O conceito é esse que está no slide, gente. É só decorar isso, tá? Agora, quando se fala negociar ou não os seus valores mobiliários. O que são os valores mobiliários, tá? Valores mobiliários, eles são títulos emitidos pela sociedade anônima que são colocados à disposição do mercado de capitais para venda. Isso ocorre, gente, na intenção da sociedade anônima, dessa grande companhia, captar recurso, captar dinheiro para o seu caixa. Então, por exemplo, eu sou um investidor, eu vejo lá que está à venda no mercado de capitais, na Bolsa de Valores, uma ação do Itaú ou do Nubank, por exemplo. Eu vou e compro essa ação. Eu estou investindo nessa sociedade anônima, ela está captando recurso, certo? Portanto, é aí que se fala, a intenção é captar recursos para o seu caixa, tá? Portanto, os valores mobiliários, eles são negociados, eles são colocados à disposição no mercado de capitais, normalmente na Bolsa de Valores, né? E o investidor vai e compra, ou seja, investe aquele dinheiro na sociedade anônima. Tá? É assim que funciona. Então, valores mobiliários, nós vamos ver quais são os valores mobiliários, mas em regra são ações, tá? E a venda desses valores mobiliários no no mercado de capitais ou a proibição dessa venda diz se a sociedade anônima ela é aberta ou fechada, tá? Agora, sobre o mercado de capitais, tá? Quando se fala em mercado de capitais, a gente já pensa automaticamente em bolsa de valores. Sim, em regra, as ações elas são negociadas na bolsa de valor, tá? Nas bolsas de valores, né? Eu digo bolsa de valor por quê? Porque no Brasil nós só temos uma, a B3, né? Que é a bolsa de São Paulo, tá? Então, se você quiser comprar uma ação, é só entrar lá na B3, na bolsa de valores, na bolsa de valor de São Paulo, né? E você compra uma ação lá de toda a empresa, de toda a grande companhia que está vendendo uma ação, que está captando esse recurso, tá? Só que acontece o seguinte, a Bolsa de Valores, ela é um mercado secundário. Por quê? Quando uma sociedade anônima, ela quer captar recursos para o seu caixa, ela vai emitir novas ações. Só que, a partir do momento da emissão dessas novas ações, essa nova ação ela não vai ser negociada diretamente na Bolsa de Valores. Portanto, a Bolsa de Valores ela é uma intermediadora das ações que já existem. Então, por exemplo, se eu tenho ações, eu estou vendendo, concorda que a ação não é nova? Ou seja, ela já está sendo vendida na Bolsa de Valores, tá? Portanto, a Bolsa de Valores, ela é um mercado secundário, vende ações já consideradas usadas, né? Como se fosse equiparando a carros aí, né? Então, a Bolsa de Valores, ela vende ações, né, num mercado secundário, tá? Ela não vai comercializar valores mobiliários novos, que acabaram de ser emitidos, tá? Agora, outra parte aqui do mercado de capitais, onde é negociado ações, né, outros valores mobiliários das sociedades anônimas, é no mercado de balcão. Tá? Mercado de balcão, normalmente, é uma intermediação feita por instituições financeiras. Então, por exemplo, quando a gente entra lá no site da Nubank, tem a opção de comprar ações,
sei lá, da Nubank mesmo. Então, caso você compre uma ação ali pelo próprio aplicativo da Nubank, está ocorrendo o mercado de ação, tá? E nessa venda pelo mercado de ação, pelo mercado de balcão, não necessariamente os valores mobiliários são usados, tá? Não é um mercado secundário. Pode ser, na verdade, uma ação nova. Portanto, no mercado de balcão, a atuação tanto no mercado primário, ou seja, na comercialização de novas ações, de novos valores mobiliários, quanto no mercado secundário, a comercialização de valores mobiliários considerados usados, né? Portanto, é uma intermediação de venda, tá? A diferença da bolsa de valores para o mercado de balcão é que o mercado de balcão ele atua tanto no mercado primário, ou seja, ações que foram emitidas a partir daquele momento já estão sendo vendidas no mercado de balcão, e também atua no mercado secundário, ou seja, na comercialização de valores mobiliários usados. Tá? Ressalta-se, né, que esse mercado de balcão, normalmente, ele é realizado por instituições financeiras. Tá? Gente, a título de observação, nós temos uma autarquia federal, né, que é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que ela é o órgão que fiscaliza, né, e regulamenta o mercado de capitais. Então, o mercado de capitais não é a Deus dará, pode-se dizer assim, né? O mercado de capitais ele é regulado, fiscalizado por uma autarquia federal, que chama Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Então, a gente sempre deve ficar atento nos regulamentos expedidos pela CVM para saber como o mercado de capitais vai ser regularizado, como vai se decorrer a atuação do mercado de capitais, tá? Agora vamos para os valores mobiliários propriamente ditos, né? Quais são os valores mobiliários? Ações, né? Debêntures, partes beneficiárias e bônus de subscrição, tá? Deixa eu voltar aqui. Espero que esteja sendo transmitido aí no Teams, né? Vamos lá. Ações. Na sociedade anônima, gente, o capital social, o capital social inteiro, tá? 100% do capital social, ele é formado por ações. Portanto, quem tem ação é sócio daquela grande companhia. É sócio, o sócio, na verdade, é apelidado de acionista, né? Então, se eu comprei uma ação do Itaú, eu sou sócio, eu sou acionista do Banco Itaú. Tá? Por quê? Porque 100% do capital social das sociedades anônimas é formado por ações, tá? Diferente da sociedade limitada, que é formado por cotas. É uma diferença importante aqui para guardar. Agora, quanto às ações, existem dois perfis de acionistas, dois tipos de acionistas, né? O acionista gestor e o acionista investidor. O gestor é aquele que tem ações porque ele quer ter alguma influência na companhia, ele tem algum comando significativo na companhia. Então, ele ajuda na gestão daquela companhia, tá? Agora, tem um acionista investidor, que compra a ação simplesmente por investimento. Tá? Ele só compra a ação esperando que aquela ação aumente o seu valor para que ele ganhe dinheiro. Né? Então, os dois perfis de acionistas são relacionados a isso. Aquele que tem o intuito na gestão da grande companhia e aquele que tem o intuito simplesmente financeiro naquela companhia, só quer ter lucro com aquela ação. Tá? Então, lembre-se, os dois perfis de acionistas, gestor e o investidor. Tá? Existem classes de ações. Tá? As ações elas são classificadas como ordinária e preferenciais, né? Aqui a nomenclatura quanto ordinário e preferencial pode ser um pouco confundível, tá? Mas eu vou explicar para vocês. O ordinário é comum, né? Mas a ordinária ela não deve passar o ar de inferioridade, tá? Até porque na ordinária, como a gente vai ver, tem direito a voto, tem até às vezes mais direito do que na preferencial. Ela é ordinária simplesmente por ser comum, tá? Mas não quer dizer que ela é inferior à preferencial, é menos importante que a preferencial, tá? Então a nomenclatura ela pode dar uma confundida aqui. Mas vamos lá. Ações ordinárias, elas conferem direito a voto, ou seja, quem tem uma ação ordinária, obrigatoriamente tem direito a voto numa Assembleia Geral daquela sociedade anônima, tá? Gente, é necessário também ressaltar aqui que pode existir o voto plural, o que é uma ação ordinária, dá direito ao acionista que tem ela até 10 votos, tá? Mais de um voto, 2, 3, 4, 5 votos aquela ação, mas com limite de 10. Então, por isso eu disse, até 10 votos, tá? Então, o que é o voto plural? O voto plural é quando uma ação ordinária dá direito a mais de um voto ao acionista, ao titular daquela ação. Lembrem-se,
Quando eu digo mais de um voto, é até 10 votos por ação, tá? Há essa vedação, há esse limite de 10 votos por ação, tá? Agora, quais são as ações preferenciais? As ações preferenciais, por que essa nomenclatura? Preferencial. É porque tem uma preferência na ordem de recebimento daquele investimento. Então, se aquela ação deu lucro, na hora de receber os dividendos, quem tem ação preferencial vai receber primeiro os lucros que tem o titular daquele valor mobiliário, certo? Agora, na ação preferencial, não necessariamente o titular dela tem direito a voto. Tá? Então, as ações preferenciais elas podem restringir ou até suprimir o direito de voto em Assembleia Geral daquela sociedade anônima. Então, é necessário a gente ficar atento com isso. Tá? Na ordinária, obrigatoriamente, o titular da ação tem direito a voto na Assembleia Geral. Na preferencial, não. Pode haver uma restrição, né? Ou pode até ser suprimido o direito de voto. Tá? Mas por que preferencial? Né? Qual a vantagem? Vai receber primeiro os dividendos daquela grande companhia, tá? Por isso é preferencial. O acionista preferencial, ele tem uma preferência, uma vantagem, né? Uma fila de ordem de recebimento, ele vai estar em primeiro lugar, tá? É assim. Agora, título de observação aqui, existe uma curiosidade, tá? Existe uma regra para que seja integralizado o capital social da sociedade anônima? X% de ações ordinárias, X% de ações preferenciais. Gente, o capital social da sociedade anônima, ele é livremente formado entre as ações ordinárias e preferenciais, tá? Mas há uma restrição, tá? O capital social não poderá ser formado por mais da metade de ações preferenciais sem direito de voto. Ou seja, mais da metade, mais de 50% das acionistas, não poderão ter o direito de voto suprimido. Tirando isso, gente, excepcionalmente, né, vai ocorrer isso, mas tirando isso, o capital social ele pode ser livremente formado entre as ações ordinárias e preferenciais, beleza? Agora vamos para debêntures, tá? O que são debêntures? Só para voltar aqui, né? Quanto às ações, as ações é o valor imobiliário mais importante, tá? Então, até quando se fala em valor imobiliário, imediatamente se pensa em ações, porque realmente é isso, né? O capital social é integralizado 100% por meio de ações, e quando se fala em valor imobiliário, é ação, tá? Aqui eu vou explicar outros valores imobiliários, porque é importante até a título de prova, não sei se o professor Surreal pode cobrar isso ou não, mas eu sou obrigado a explicar os outros valores imobiliários, como debêntures, partes beneficiárias, que são comuns, mas não tem tanta importância quanto as ações, tá? Porque quem tem ação é o acionista, o sócio, então as ações são os valores imobiliários mais importantes, tá, de uma sociedade anônima. Então, dê importância às ações, tá? Mas eu vou trazer aqui uma explicação dos outros valores imobiliários. O que são as debêntures? Gente, debênture é um título emitido pela sociedade anônima, né, quando ela está precisando de dinheiro, quando ela tem a intenção de captar recursos para os seus cofres. Então, o que acontece? Ela está precisando de um empréstimo e é como se o investidor ele estivesse emprestando dinheiro para aquela ação, para aquela sociedade anônima, né? Ou seja, a companhia está precisando de aporte financeiro e vai pedir como se fosse um empréstimo no mercado de capitais, vendendo debêntures. Portanto, quem compra debêntures está, na verdade, emprestando dinheiro para a sociedade anônima, tá? Então, o conceito aqui, ó, títulos emitidos pela companhia com a intenção de captar recursos para seus cofres via empréstimo com o mercado de capitais, tá? Portanto, quem está comprando debênture está emprestando dinheiro para o mercado de capitais. Por que isso é vantajoso, tá? Para os dois lados, tá? Para uma sociedade anônima que está precisando de dinheiro, os juros que o banco cobra para emprestar dinheiro para uma sociedade, para qualquer coisa, né? É um juros absurdo, é um juros avassalador, que pode inclusive quebrar uma sociedade anônima, né? Imagina o prejuízo. Então, é mais viável para a sociedade anônima emprestar dinheiro de investidores. E, gente, para esses investidores também é interessante, porque eles vão receber com juros, embora não com juros tão alto igual do banco, eles também vão receber mais do que eles emprestaram, entende? Então é uma via de mão dupla, onde é vantajoso tanto para o investidor, para o debenturista, quanto para a sociedade anônima que emitiu a debênture para captar recurso, para ter o empréstimo daquele capital, para investir, sei lá, em o quê, marketing, qualquer coisa, mas se estiver precisando de dinheiro, investidores podem emprestar dinheiro para a sociedade anônima comprando debêntures, tá?
Bom, algumas características aqui. Por quê? Porque do jeito que parece, do jeito que eu estou falando aqui, parece que é um negócio totalmente dotado de insegurança. Mas não, na verdade, é bem seguro, tá? Existem algumas características. Por exemplo, vai ser estipulado uma taxa de juros, obviamente uma taxa de juros não tão alta, né? Mas vai ser estipulado uma taxa de juros para que o debenturista, quem comprou a debênture, ele tem uma vantagem em emprestar dinheiro para a sociedade anônima, certo? Ele precisa ter uma vantagem para emprestar dinheiro para essa sociedade anônima. Também vai ser estabelecido a forma e o prazo de pagamento. Portanto, vai ser por Pix, vai ser por transferência. Quando que nós vamos te pagar? Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, entendeu? Tudo isso vai ser estipulado, inclusive garantias em caso de não pagamento. Então, por isso que é um negócio seguro, tá? É, a sociedade anônima ela pode estipular assim, ó, se não houver o pagamento dentro do prazo, há tal coisa como garantia, que é a garantia real, né, uma coisa específica como garantia. Ou até se não for pagar, se não for pago dentro do prazo, há uma garantia flutuante. Todo o nosso patrimônio serve como garantia aqui para os debenturistas que emprestaram dinheiro para a companhia, né? Agora, também existe aquelas debêntures quirografárias, né, que são as debêntures, né, esse empréstimo de dinheiro sem garantia. Obviamente, gente, a taxa de juros de uma debênture quirografária que não oferece garantia a quem está emprestando, ao debenturista, a taxa de juros é muito maior. É um investimento de risco? Não necessariamente, porque é muito difícil você tomar o golpe de uma sociedade anônima, né, de uma empresa tão estabilizada no mercado. Mas essas debêntures quirografárias, elas oferecem uma taxa de juros bem maior, é um investimento melhor, pode-se dizer assim, porque você vai receber bem mais do que você emprestou, tá? É importante a gente falar essas características também das debêntures, tá? Agora, outros valores mobiliários. Partes beneficiárias, tá? As partes beneficiárias, gente, são títulos, são valores mobiliários que vão conferir ao titular um direito de crédito eventual contra a companhia. Tá? Consiste, na verdade, na participação de lucros. Portanto, partes beneficiárias pode-se dizer um valor mobiliário que o investidor ele compra para ter uma participação no lucro da empresa. Tá? Como se fosse uma compra de uma, que não pode se dizer que é uma compra de parte da sociedade, tá? Porque é uma compra, na verdade, de valores mobiliários que esse valor mobiliário vai conferir um direito na participação dos lucros, tá? Há um limite, até 10% dos lucros e por prazo máximo de 10 anos. Portanto, quem tem partes beneficiárias naquela sociedade anônima, ele vai poder deter só 10% dos lucros, no máximo, né? E por no máximo 10 anos. Então tem limite de porcentagem nos lucros e tem limite também de prazo, tá? Até 10 anos você recebendo participação nos lucros daquela empresa, tá? Agora, pode haver também uma cláusula, né, nesse contrato de compra de partes beneficiárias que transformem esse valor mobiliário, né, as partes beneficiárias, em ações. Portanto, há uma cláusula lá. Bom, depois de 10 anos, depois de 10 anos que o investidor está recebendo 10% dos lucros, essa participação nos lucros dele pode ser transformada em ações, né? Ou seja, ele vai se tornar acionista. O valor mobiliário dele vai deixar de ser partes beneficiárias, ou seja, ele vai deixar de ter 10% dos lucros e passa a ter ações, passa a ser sócio daquela sociedade anônima. Tá? Agora, gente, por que é menos importante esse valor mobiliário, as partes beneficiárias, né? Porque a SA aberta não pode emitir partes beneficiárias. Portanto, na SA aberta, ninguém vai poder ter participação nos lucros da empresa, senão os sócios, né? Senão os acionistas, tá? Portanto, é só para SA fechada, beleza? Só para SA onde não negocia os seus valores imobiliários no mercado de capital vai poder emitir partes beneficiárias, tá? Portanto, a venda dessas partes beneficiárias, dessa participação no lucro, não vai ser realizada através do mercado de capitais. Por quê? Porque só pode ser emitida por sociedade anônima fechada, tá? Deixa eu voltar aqui só para ver se está. Bom, agora vamos ao último, acho que é o último valor imobiliário, que é o bônus de subscrição. É o último mesmo. Que é o bônus de subscrição. O que é o bônus de subscrição? É um valor imobiliário que ele garante um direito de preferência na compra de novas ações ao titular. Portanto, vamos imaginar a seguinte situação. Uma sociedade anônima está querendo
a sociedade anônima está querendo aumentar o seu capital social. Para aumentar o capital social, obrigatoriamente devem ser emitidas novas ações. Até porque é assim que vai aumentar o capital social, através de investimento, certo? Para ter investimento, é necessária a emissão e a compra de novas ações, tá? Então, o que são os bônus de subscrição? Não são a compra das novas ações em si, mas o investidor que está comprando o bônus de subscrição, ele está comprando um direito de compra na emissão dessas novas ações. Qual é a vantagem nesse direito de preferência na aquisição dessas novas ações? A vantagem, gente, é que ele vai pagar um valor muito menor. Então, às vezes, compensa ele comprar bônus de subscrição para ter um direito de preferência na compra dessas novas ações que serão emitidas, certo? Por quê? Porque a venda dessas ações no mercado de capitais, ou seja, no mercado secundário, na Bolsa de Valores, por exemplo, no mercado secundário, vai ser vendida por um valor muito maior. Então, é muito mais vantajoso para ele comprar bônus de subscrições para depois comprar ações, né, pelo preço de emissão, por um valor muito menor do que ele compraria no mercado de capitais. Então, o lucro dele seria maior, né? Portanto, o bônus de subscrição, gente, entendam como um direito do titular, tá? De preferência na compra, na aquisição das novas ações que serão admitidas no aumento do capital social, tá? Deixa eu sair aqui, voltar aqui para o Teams. Gente, por hoje é só, muito obrigado e até a próxima, tá? Revisão que vem, a gente vai tratar sobre órgãos da companhia e depois já adentrar na lei de recuperação e falências, tá? Na lei 11.101 de 2005. Muito obrigado, por hoje é só, até mais.